obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção que cada um reservou para ouvir, né, os palestrantes. Eu fiz aqui um recorte, né, para apresentar, e sendo que eu fiz esse breve sumário, apresentando primeiro umas definições de fatores humanos, alguns dados de acidentes, né, na aviação civil internacional e nacional, normas e diretrizes da ICAO e da ANAC, porque é um ambiente muito regulado no mundo inteiro, e isso faz parte do alto desempenho, de segurança que a indústria alcança, né? Selecionei uns pontos de atenção que precisam realmente de melhorias, que a gente vai ver mais adiante, e eu queria me dedicar um pouco mais depois a esse quinto elemento aí, que é o estágio de maturidade do operador em CRM, que veio na nova instrução suplementar de CRM, publicada agora em junho ou julho de 2020, que é uma ferramenta bacana para os operadores concretizar mais, objetificar mais o norte, assim, para onde eles vão poder diagnosticar o seu programa de fatores humanos na organização. Então, vamos, em termos de definições de fatores humanos, naturalmente eu não vou esgotar definição alguma, né? Mas como os fatores humanos representam um campo de estudos e pesquisas para uns e para outros de atuação também, de aplicação de seus princípios e conceitos, sendo um campo que faz uso de diversos métodos e modelos, achei oportuno circunscrever alguns termos que a indústria de aviação usa, principalmente na área de segurança operacional, que é a área que eu estou inserida, né? Então, vocês vão ver que está tudo referenciado como sendo tirado do documento da ANAC, S00010A, que é de CRM, mas essas definições todas antecedem a indústria e vêm de anexos, e vêm de DOC, de treinamento de CRM, vem do DOC também de SGSO, mas como estão contidos nesse documento, para mim foi mais fácil referenciar, eu tirei da IES, que estava mais à mão para mim. Então, vamos lá. Fatores humanos é um campo multidisciplinar voltado para otimizar o desempenho humano e reduzir o erro humano, incorpora os métodos e princípios das ciências sociais e do comportamento, engenharia e fisiologia. A gente, então, aqui chama atenção para a característica multidisciplinar, né, desse campo, principalmente utilizando as disciplinas da psicologia, da sociologia, engenharia, fisiologia, ergonomia, entre outras, e de tal maneira que não é assim, um campo reto, linear, único, ele de fato é muito abrangente, muito amplo, sendo inclusive um dos problemas das pessoas abordarem os aspectos fatores humanos justamente por conta dessa abrangência, além da abrangência de vários níveis de complexidade que ele insere, né? Então, ressaltar isso, que de fato são várias disciplinas voltadas para fenômenos, para problemas dentro da indústria complexa, visando a melhoria do desempenho humano. Vamos aqui para uma outra definição, que é o desempenho humano, que, no caso, a gente está querendo se referir ao envelope humano, fazendo uma comparação com o envelope da aeronave, né? Então, quais são os limites, as capacidades do ser humano que tem impacto na segurança e eficiência das operações aeronáuticas, né? O desempenho humano ele é sempre citado nas estatísticas de acidentes aéreos, como sendo fator contribuinte de 3 em cada 4 acidentes, e por diversas falhas sistêmicas, o elemento humano, o operador, o ser humano envolvido na operação, ele sempre chamado a dar conta, a resolver, a se adaptar a várias limitações de projeto, de certificação, tanto de aeronave quanto de infraestrutura aeroportuária,
entre outras. Então, ele é, vamos falar assim o termo, ele é esgarçado, ele tem um alto poder de adaptação, mas com custo do esgotamento e da fragmentação do próprio equilíbrio físico e emocional, perdendo então aí seu poder de atenção, de raciocínio, de priorização de atividades, enfim, rebaixando muito o seu desempenho se tivessem condições mais cuidadas e mais equilibradas, né? Então, basicamente, desempenho humano significa as capacidades e limitações. Isso é estudado a fundo no mundo da aviação, tanto para projetos de certificação de aeronaves e componentes de segurança, hardware, software, né, quanto desenvolvimento de normas e procedimentos padrões para os operadores padronizarem suas ações dentro de um limiar seguro, e ele é estudado de várias maneiras também em treinamentos. Todo mundo conhece o modelo Shell, por exemplo. Então o L central, Liveware, ele esgota todas essas capacidades e limitações, tanto físicas como cognitivas, para lidar nesse sistema que é sempre dinâmico. Normalmente o operador está em ambiente confinado, limitado, lidando com diversas variáveis, né, meteorológicas, da própria infraestrutura aeroportuária, da composição da tripulação, entre outros fenômenos, e na relação dele com outros membros da equipe, com hardware, software, dentro de um contexto X, né, que é criado pela cultura organizacional do operador, pela cultura nacional, na qual estamos todos inseridos, a Autoridade de Aviação Civil, o sistema também a outra autoridade de aviação militar, o CENIPA, todas as regras que orientam o labor do trabalhador da aviação. Então, é nesse sentido que a gente estuda, né, o desempenho humano, suas capacidades e limitações. Como a Carolina falou, não tem como deixar de falar de erro humano. Ela já citou bastante as características, as divisões, intencional, não intencional, baseada em habilidade, baseada em regras, em conhecimento, né, desde o nosso querido James Reason. Mas aqui eu quero só situar uma definição, que esse é um termo genérico que compreende toda ocasião na qual a sequência mental planejada de atividades mentais ou físicas falha em alcançar seu resultado pretendido. Erros são as ações ou inações da tripulação. Fica claro aqui inações, porque é um ambiente muito regulado, muito procedimentalizado, então várias das atividades têm sequência certa e tempo oportuno para serem feitas e gerenciadas. Então deixar de fazer algo no momento oportuno, quando era previsto, né, pode ser um erro de atenção, um erro baseado em memória, sem entrar nem no campo da violação, né? Então, erros são ações ou inações da tripulação que levam ao desvio daquilo que foi pretendido ou esperado pela tripulação ou organização. Ele reduz a margem de segurança e aumenta a probabilidade de ocorrência de eventos adversos em solo ou durante o voo. A mentalidade de segurança, ela já passou há muito tempo da fase de querer zerar o erro humano na atividade aérea. Entende-se que onde tiver o ser humano haverá erro, e isso não necessariamente é um problema. O problema é não identificá-lo em atividades críticas e deixar que seus efeitos progridam, levando a aeronave para um desvio operacional de segurança, né? Então, os erros são identificados e contidas as suas consequências. E na atualidade do CRM, por exemplo, treinamento de gerenciamento de recursos de equipes, o modelo TEM é o mais utilizado, que além de gerenciar o erro, antes dele gerencia o quê? As ameaças, que são
os fatores que estão fora do sistema, mas podem aumentar a probabilidade de ocorrência do erro humano. Então, antes mesmo, no planejamento de um voo, antes de se ligar aos motores de uma aeronave, pensar em colocar ela em taxiamento para a posição de decolagem, todo o planejamento feito pelo todo o sistema, tanto dos operadores, dos controladores de tráfego aéreo, pessoal de navegação aérea, todo o sistema está trabalhando para gerenciar as ameaças do sistema. É um mau tempo, é uma pista de um aeroporto fechado em obra, é uma aeronave que pode estar com um elemento de mel operando com a pressão comercial exigindo a regularidade para não perder o slot de saída, enfim, são vários fatores que aumentam essa possibilidade de erro que são gerenciados antes, tanto no planejamento quanto prescritivamente também entrando nos procedimentos operacionais padronizados como ferramentas de gestão do erro humano, né? Isso tudo para evitar que se tenha o erro, principalmente não identificado, né? E não controlado. Coloquei a definição também de segurança operacional do SGSO, né? Lá que vem do DOC. Qual que é acho que é o 9859, né, da iCloud, do SMS, mas que também está na IAC, então a definição tirei de lá, é o estado no qual o risco de lesões às pessoas ou danos às propriedades é reduzido e mantido em ou abaixo de um nível aceitável, mediante um contínuo processo de gerenciamento de risco. Então, os riscos estão sendo identificados o tempo inteiro, a garantia da segurança é um dos grandes pilares do SGSO. Em termos de fatores humanos, nós temos em todos os pilares do SGSO e todos os seus elementos, você pode cruzar com identificação de processos e elementos também de fatores humanos, não é? Ele ainda, esse cruzamento de fatores humanos com SGSO, ainda, na minha opinião, é incipiente, tem muito a melhorar, mas ele já existe em certo sentido, né? Então, isso aqui foi colocado para mostrar que também o nível é sempre um nível aceitável, porque é uma atividade de risco e naturalmente controlado, e o pessoal todo de segurança da aviação trabalha arduamente, continuamente, para identificar e controlar quais são esses riscos e qual é esse nível aceitável, a garantia desse nível aceitado, mesmo porque é dinâmico. Uma análise feita hoje não garante que daqui a 3 meses ou 2 meses se mantenha. Então, o tempo inteiro tendo que ser controlada e monitorada, não é? Vamos ver isso tudo para evitar o quê? Acidentes aéreos, né? Então, os acidentes, principalmente com fatalidades, né? Porque qualquer perda humana é uma tragédia. E a busca, inclusive, meta da ICAO é zero fatalidade. É sempre um norte que todo o sistema busca. Então, nós vamos ver um pouquinho agora essas taxas de acidente na aviação civil internacional e nacional. Aqui é um panorama internacional mostrando o transporte aéreo de passageiros como um dos modais de transporte. Ele é um dos modais de transporte mais seguro que há na atualidade, né? O desempenho da aviação comercial está representado aqui nesse mapa, mostrando a taxa de acidentes por milhão de decolagens, né? Em 2019, em vermelhinho, né? E em azul, a taxa média entre 2014 e 2018 para as diferentes regiões do globo, né, conforme a classificação da IATA. Então, o Brasil está situado aí só para a gente se identificar e ter esses dados, né, que foram retirados aqui com a ajuda do CENIP e da IATA, mas que foram inseridos no relatório anual de segurança operacional da ANAC, o RASO de 2019.
Então, o Brasil ficou em 2033 com uma taxa de acidentes, tanto acidente total, né, contando com e sem fatalidade, 2,33 por milhão de decolagem, numa média móvel de 1,53 por milhão de decolagem. Nós temos áreas do globo que tem uma resposta melhor, como, por exemplo, da Europa, a gente vê aqui 0,5 por milhão de decolagem e a taxa média de 2014 a 2018, 0,90, não é? Então, todas essas áreas e esses acidentes, eles contam com muitos grupos de controle em nível internacional, de todos os setores, entrando aí CAO, IATA, as autoridades de aviação dos vários países, Flight Safety Foundation, enfim, tem especialistas no mundo inteiro, o tempo inteiro, trocando informações e dados, e analisando e propondo melhorias no sistema, né? Aqui é um histórico de acidentes da aviação civil brasileira, fornecido por dados também da ANAC e do CENIPA, que mostra desde 1979 até 2019 a redução também do nível de acidentes, né? No caso, agora a gente vai ver histórico de fatalidades. Aqui foi de acidentes, né? Tantos acidentes com fatalidade quanto sem fatalidades. Aqui a média dos acidentes com fatalidade ano a ano, né, de acordo com dados apresentados no relatório anual. Alguns picos desses aí, quando tem mais, foram grandes acidentes que tivemos, né? 2006, aqui, por exemplo, acho que foi aquele voo da Gol, né, de Manaus para o Rio, que colidiu com Legacy e que acabou morrendo todo mundo, né, da aeronave da Gol. Esse aqui, 2007, se eu não me engano, é o da TAM, que não conseguiu parar na pista de Congonhas, né, tendo levado 199 óbitos, não só da aeronave, como pessoas que estavam em solo também. Então, quando tem um grande acidente com aviação regular, tem esses picos assim, né? E normalmente, quando não tem acidente com aviação regular, fica uma base menor, embora tenha mais acidentes, porque é aviação geral, mas leva a óbito menos pessoas por vez, morre-se um aqui, dois ali, não é? Esse gráfico mostra, então, a proporção de acidentes com fatalidade por tipo de operação e média brasileira de acidente com mortalidade de 2015 a 2019. Aqui a gente vê que nesse período o transporte regular não teve nenhum acidente, né? Mas outros setores da aviação contribuíram, segundo os dados do RASO, né? A média brasileira de acidentes com fatalidade é 20,72% do montante de acidentes, né? Então, assim, por esse dado a gente conclui que é 20,72% de fatalidades dentro daquele volume de acidentes nacional, que responde por, no fim, 2,5, parece, por milhão de decolagem. Essa seria a perspectiva. A aviação privada, respondendo aqui por mais ocorrências de fatalidades. O táxi aéreo se mantém nos 20%, a aviação pública, né, que atende os estados, a federação, os municípios, os estados, e também a agrícola, que é uma aviação perigosa, né, que voa em baixa altitude, com defensivos agrícolas. Também ela não tem tantos acidentes, mas quando tem acidentes acaba levando a óbito por conta da pouca margem de recuperação da aeronave.
Bom, vamos seguir um pouco mais. Isso aqui é para a gente ter noção dos fatores contribuintes. Um, Porque o Alexandrino havia me perguntado se a gente identificava de fatores humanos os fatores mais relacionados aos acidentes. Pelo painel CIPAER, que é uma ferramenta de exposição de dados do CENIPA, que ele apresenta de acordo com os dados colhidos de acidentes e das investigações dos acidentes, dos relatórios, eu selecionei, começa por julgamento de pilotagem, né, sendo um dos principais elementos, o fator contribuinte, mas se a gente for ver toda essa lista aqui, a gente vê vários elementos que a gente pode colocar na caixinha dos fatores humanos, né? Aliás, se olhar de perto, praticamente tudo, mas sendo mais conservador, né? Processo decisório, contribuindo, a atitude do piloto, indisciplina de voo, percepção do contexto, né? A percepção equivocada, né? Muitas vezes de altitude, de velocidade, da atitude da aeronave, que mais? Processos organizacionais, que de certa faz parte do LE, né? Do Shell, Live Environment, né? Que é a relação, o efeito da cultura organizacional aqui também, ó. A cultura organizacional contribuindo, atenção, olha aqui, capacitação, treinamento, tudo isso. Nossa, então assim, e se olhar de perto, até a questão assim, manutenção da aeronave, por que a manutenção da aeronave foi um fator? O que está acontecendo na manutenção da aeronave que está sendo aeronaves abaixo do nível excelente para o voo? Ou, por exemplo, não sei, são centros de instrução que estão lidando com aeronaves muito antigas, muito precisando atualizar a frota, mas por questões de cultura nacional, de falta de financiamento, não tem como trocar a frota, enfim, são vários fatores. Vamos seguir. Então, isso tudo acontece, os acidentes, eles são sempre trágicos e precisando sempre da gestão direta, e eu mostro aqui toda a rede, toda não, mas parte da rede de diretrizes da ICAO e da ANAC para conter, né, para orientar a energia e o dispêndio de recursos dentro do campo de fatores humanos, né? Eu gosto sempre de colocar essa resolução A269 de fatores humanos pela ICAO. A ICAO é a Organização Internacional de Aviação Civil, um órgão da ONU. O Brasil é membro fundador desde 1944, desde quando ocorreu o primeiro encontro chamado, né, de a Convenção de Chicago, e nessa reunião se resolveu que todos os Estados-membros tinham que aumentar a segurança na aviação, fazendo os Estados mais conscientes e atentos à importância dos fatores humanos nas operações da aviação civil. Dessa decisão, passou-se a uma das medidas de difusão do campo de fatores humanos para futuros treinamentos de todo o pessoal operacional. Uma das medidas foi a publicação de circulares de fatores humanos. Eles desenvolveram 16 circulares, citadas algumas delas aí, né? Cada qual focando aspectos particulares dos fatores humanos, ora focando no treinamento de CRM para a tripulação, o treinamento LOFT, né, que é o treinamento em simulador, com foco em CRM, nas habilidades não técnicas e no processo de tomada de decisão, e várias outras circulares, todas essas circulares focando uma grande área de necessidade de avanço de conhecimento e treinamento e capacitação do pessoal, né?
Depois, essas circulares todas, elas foram reunidas aqui no DOC 9683, que é meio que a bíblia da aviação em termos de fatores humanos. Quem já foi meu aluno, eu faço até decorar. Se eu tiver aluno na plateia, eles vão lembrar, né, que eu não podia sair do curso sem saber qual é o DOC de fatores humanos, manual de treinamento. É o DOC 9683, porque ele embora seja antiguinho, ele é de 98, ele é um clássico, na minha opinião, porque ele tem todos os princípios de fatores humanos, os modelos que ainda são muito úteis na gestão do erro, na gestão da ameaça, e ele vai lá descrevendo item a item todos os elementos contidos em cada um dos blocos do modelo Shell, o LiveOS, o hardware, software e as interfaces todas, né? O liveware, e ele tem até checklists para fazer auditoria na sua empresa, ou você, se é um inspetor de aviação, ir na empresa com esse checklist para orientar o seu olhar do que ver em termos de fatores humanos na operação de uma grande empresa. Então, o DOC 9683, ele tem ali todas as bases, tanto os princípios, métodos e técnicas, quanto, em detalhe, cada disciplina incorporada no treinamento do CRM. Bom, já fiz a propaganda, vamos aos demais. Temos vários outros docs, né, relacionados aqui para o controle de tráfego aéreo, para o LOSA, que esse aqui é uma ferramenta belíssima de fatores humanos para identificação de padrões, de tendências de erros e violações na operação. O LOSA, ele coloca um piloto altamente treinado, respeitado pelos pares, num programa que o operador adota dentro da cabine. Cada voo, ele senta no jump seat, quietinho, não fala nada o voo inteiro, e ele, com a permissão também da tripulação, ele observa se faz parte da doutrina. Se o comandante ou o piloto não quiserem esse observador no voo, é só falar não e não se discute, não tem sanção nenhuma. Mas, normalmente, como faz parte de um programa da empresa que as pessoas abraçam e o observador LOSA, normalmente, é indicado com níveis de excelência, sendo respeitado pelos pares, normalmente ele tem o acesso livre ao jump seat, e lá ele observa uma operação normal, verificando como que a tripulação lidou com toda a operação, dentro do padrão, fora do padrão, identificou ameaça, identificou erro, gerenciou erro ou não. O erro foi progredindo, sem ser percebido, alterando o estado desejável da aeronave, por exemplo, alterando o curso, alterando a altitude, alterando velocidade requerida, controlada, autorizada para aquele trecho do voo, né? No final, esses dados são tornados anônimos, ninguém sabe qual foi o voo, qual foi a tripulação, e eles entram num banco de dados para então a empresa ter uma análise de padrão para ver o que precisa ser focado em termos de gestão de risco na operação, em termos de desempenho humano, no controle das operações seguras. Nem todas as empresas aéreas têm o LOSA na sua coleção, né, de programas de segurança. É um programa um tanto dispendioso, que exige exige continuidade e treinamento, mas essa base LOSA, esse LOSA gerou dados mundiais que foram compartilhados, inclusive levando a diversos programas de gerenciamento, o TEM, por exemplo, que é o Threat and Error Management, que eu já citei antes, gerenciamento das ameaças e dos erros, são baseados em dados coletados do LOSA. Quais eram as ameaças, os perigos em vários setores, no aeroporto, meteorológico, da aeronave, do treinamento, enfim, da operação, quais eles incidiam no momento da operação
da aeronave do ponto A ao B, e baseado nesses dados, várias barreiras de controle e de melhoria sistêmica foram feitas, né. Vamos seguir adiante, esse dado está mais aí para consulta, caso alguém deseje pesquisar mais a fundo, não é? Além desses que tem o nome de fatores humanos nos docs, tem outros docs também relacionados de fatores humanos, que incidem no campo dos fatores humanos. Por exemplo, o 9966, que é o Manual de Auditoria de Gerenciamento da Fadiga. Temos o DOC 8984, que é um DOC de medicina aeroespacial, aeronáutica, desculpa, DOC de medicina aeronáutica, que dá base para o nosso RBAC 67, que eu vou falar daqui a pouquinho. E temos aqui o DOC também 9654, Manual de Prevenção do Uso Problemático de Substâncias no Ambiente de Trabalho da Aviação, que também foi um dos documentos base para o nosso RBAC 120, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, aqui já é regulamentação no nível brasileiro. Claro, toda regulamentação a nível brasileiro, ela é fundamentada nos anexos da Organização Internacional e nos seus docs, né? Os anexos dizem o que, né? O que os Estados-membros devem fazer, são as normas e práticas recomendadas, né? SARPs, na sigla em inglês, e os docs dizem como, um método aceitável de atingir efetivamente o que está lá contido no anexo. De forma equivalente, no Brasil, os nossos normativos da Agência Nacional de Aviação Civil fazem do RBAC, né, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, o que os operadores, os regulados devem garantir na operação das suas atividades, quer seja na operação de uma empresa aérea, quer seja de um centro de treinamentos, quer seja de um centro de instrução, na construção de componentes de construção de uma aeronave ou num aeroporto, enfim. Os RBACs dizem o que os mínimos requisitos para que aquilo esteja no mercado funcionando. E as IESs, que são as instruções suplementares, elas fazem o papel do DOC em relação ao anexo, né? Elas vão dizer o como, um método aceitável para atender os requisitos do RBAC. Então, aqui, o 67, só eu recortei um trecho para ilustrar, voltando ao elemento central do Shell, né, o Liveware, que é esse elemento centrado, como focar no centro do sistema, onde todos os demais componentes têm que se adequar e minimizar interfaces mal desenhadas, mal projetadas. Esse elemento central ele precisa estar bem também, tanto ele tem que estar apto física e mentalmente falando. Então, por exemplo, eu fiz um recorte aqui para o indivíduo que é detentor de um certificado médico aeronáutico de primeira classe, né, o piloto de linha aérea, o piloto comercial, e ele, com frequência, o sistema verifica como que ele está, qual a rigidez dele mental e física. Então, temos requisitos mentais e comportamentais, por exemplo, onde ele deve se submeter a avaliações psicológicas sempre em todo exame de saúde pericial inicial, para obtenção do seu certificado médico aeronáutico, e sem esse certificado médico aeronáutico válido, ele não pode exercer as prerrogativas da sua licença, ele não pode, enfim, não pode operar uma aeronave, não pode trabalhar numa tripulação, ele tem que estar com esse certificado médico aeronáutico válido. Então, a função também é ele se manter com saúde, né? Saúde em todos os aspectos. Isso já também uma barreira de segurança. Em alguns momentos configura também um fator estressor, porque muitos tentam dar
como que eu vou falar? Negar informações na hora do exame de saúde pericial, temendo perder o seu certificado médico e assim não poder trabalhar. Então, é função do médico credenciado, da clínica, do diretor técnico, ter ferramentas e técnicas para conseguir fazer uma perícia válida, né, de todos esses elementos, né. No caso aqui, o indivíduo, requisitos mentais e comportamentais, ele não pode ter histórico de nenhum distúrbio mental categorizado na Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, e em algumas, quanto à depressão, por exemplo, se tem protocolos que permite alguma flexibilização mediante uma série de gestão do risco, né? Por exemplo, estar há mais de 6 anos com o uso de uma medicação, não ter sintomas, não ter efeitos, tem uma série de protocolos compartilhados com outras autoridades de aviação civil, principalmente com o pessoal do FAA, e que o Brasil também adotou e desenvolveu também alguns próprios com pesquisas internas, né? Então, essa aqui é uma ferramenta, né, que ajuda para a manutenção da saúde, né, psicofísica. O RBAC 117, ele é outro programa, prescritivo também, embora ele não seja o todo prescritivo, ele é um requisito para o gerenciamento de risco da fadiga humana, e ele tem três níveis, né? O limite mais básico, que é o nível básico, ele é estabelecido pela Lei 13.475, que veio substituir a Lei do Aeronauta, e ele ficou mais restritivo em termos de duração de jornada. Na época da Lei do Aeronauta era no máximo 11 horas, com a Lei 13.475, o máximo de jornada são 9 horas, mas se a pessoa que for operar a aeronave tiver dentro daqueles parâmetros ali previstos na lei, ele não precisa entrar, por exemplo, em outros programas de gestão do risco da fadiga, porque ele já contempla. Então, digamos, a maior parte das operações, por isso que está na base maior do triângulo, se encontram já estabelecidas pela nossa Lei 13.475. É muito importante isso, nosso estado tem essa lei, tem estados no mundo que não tem, por exemplo. Então, fica uma negociação muito estressada entre patrão e empregado, ou quando o indivíduo é o próprio dono da sua aeronave, esgarçando muito o envelope humano, né? Mas no Brasil nós temos uma lei que já faz essa circunscrição do limite, tomando conta de períodos de descanso, de pré-aviso, o máximo de jornada, enfim, quantos pousos e decolagens. No nível mais intermediário, temos, ainda é prescritivo, mas já tem um pouco mais de flexibilidade, porque os limites definidos pelo RBAC são um pouco diferentes do prescritos na lei, e conforme a lei autoriza, né? Então, a Autoridade de Aviação Civil foi autorizada pela lei a estabelecer algumas outros parâmetros, desde que haja, claro, todo o controle do risco à fadiga estabelecido internamente pelo operador. E no nível mais ainda, que não é prescritivo, é baseado em desempenho, temos o sistema de gerenciamento de recursos da fadiga para aquele operador que desejar fazer operação que nem é permitido pela Lei 13.475, nem pelo RBAC 117. E aí ele exige uma série, aí sim, todos os pilares do SGSO voltados para a fadiga estão aqui desenvolvidos e controlados por especialistas o tempo inteiro dentro da organização. Tem que ser aprovado pela ANAC para, então, ser autorizado, né? Isso aí seria o caso, por exemplo, de uma empresa aérea que queira fazer uma
uma operação muito longa, com tripulação composta, além do que se permite a jornada de trabalho, mas ele apresenta dados demonstrando que o risco da fadiga está controlado, podendo desenvolver, por exemplo, essa rota muito longa, digamos, sei lá, vou chutar, não é minha área muito, São Paulo, Turquia, não sei, um exemplo. Então, esse é um grande programa, ele é prescritivo, mas ele tem uma área aqui de cima que já não é prescritiva, é baseado em desempenho, em dados científicos que a academia vem desenvolvendo cada vez mais, oferecendo ao mercado brasileiro resultados e análises confiáveis, e também na experiência do mercado, à medida que eles vão entrando nesse sistema de gerenciamento do risco à fadiga, tanto brasileiro quanto mundial, os dados vão sendo analisados e compartilhados, dando base para algumas tomadas de decisão nesse sentido. Um outro programa, gente, é o RBAC 120, que é o Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação Civil. Vou tomar uma aguinha, esse nome é grande, peraí. Então, o RBAC 120, ele é um belo programa, ele é mais prescritivo do que comparado com o 117. Ele é baseado em 3 subprogramas, como exemplificado ali na figura, né? O primeiro de subprograma de educação para prevenção do risco associado, e tem um errinho aqui, né? Ao uso indevido de substância psicoativa, todos os empregados que desempenham atividades ARSO, que é atividade de risco à segurança operacional, de um jeito bem resumido, bem grosseiro, você pode falar, um indivíduo tem condição na sua atividade laboral de encostar na aeronave, então ele desenvolve atividades de risco à segurança operacional. Então, todos eles devem ser inseridos no programa de prevenção do uso de substância psicoativa. Esse programa ele tem que ser orientado, quais são as substâncias psicoativas testadas, como vai ser testado, o que são as dependências químicas, o que é uso, o que é uso indevido, o que é dependência química, quais são os direitos do empregado, qual é o controle da amostra, a cadeia de custódia, tudo, né? O que vai ser feito com ele se ele for pego num resultado positivo, tudo isso tem que estar num subprograma de educação, não pode ter cunho persecutório nem punitivo de jeito nenhum, ele é um subprograma voltado para a saúde do trabalhador, é um programa de segurança, porque é voltado para os empregados aço, né? Ele é também, além do subprograma de educação, ele tem o subprograma de exames toxicológicos, que deve ser feito de forma aleatória, numa determinada faixa que o regulamento determina, faixa estatística, dependendo de quantos empregados aço, vai dizer se é metade, se é 27%, se é 7%, de acordo com a quantidade de empregados aço empregados naquela organização. Todos eles têm que assinar termo de ciência e de consentimento para a coleta de amostra, né? E caso tenha um resultado positivo, ele entra na resposta ao evento impeditivo, ele tem o direito à contraprova e ele é afastado da atividade aço, e tem médico revisor, tem o especialista em substâncias, em dependências químicas que fazem parte do programa, que vão orientá-lo. Isso varia muito, às vezes a resposta positiva é de um indivíduo que fez uso de um medicamento, para uma dor nas costas, por exemplo, e não tinha ideia que ali tinha e usou, por exemplo, um medicamento para uma dor nas costas no domingo, na segunda foi selecionado para um exame toxicológico e deu ali uma substância psicoativa. É muito diferente do indivíduo que faz uso continuamente como uma dependência química, então as respostas
são bem diferentes, por isso que tem que ter o especialista contratado na equipe, ou então terceirizado, para ele atuar junto com o médico revisor. Os dados são sigilosos, naturalmente. Então, é um programa muito interessante que está rodando muito bem na aviação, há muito tempo já. Vamos agora falar um pouquinho da IS, da IS 0010A, que é a IS que substituiu a IAC 060, 1002A, que era a IAC de gerenciamento de recursos de equipes, né, o CRM, Corporate Resource Management. Mantivemos o mesmo nome, uma atualização. O outro documento era um muito bom documento também, baseado no DOC 9683, que é aquele DOC da ICAO, o Manual de Treinamento de Fatores Humanos, e também em normativos do FAA, entre outros. Então, mas ele foi atualizado por necessidades do tempo, porque transcorreram-se aí, acho que 15 anos, se eu não me engano, mais ou menos, e havia necessidade de uma atualização. Eu recortei esse quadro 1 para conversar um pouquinho com vocês, porque mostra que quais as disciplinas desse treinamento de CRM, que é o treinamento mais conhecido de fatores humanos, ele é o treinamento prático dos princípios de fatores humanos na aviação, ele é requisito obrigatório para aviação regular, né, 121, para aviação 135, né, também todos os táxis aéreos têm que desenvolver seu treinamento, o pessoal todo de segurança pública, Polícia Civil, Bombeiros, Militar, da RBAC 90, eles têm que desenvolver também o seu programa de CRM como ferramenta de segurança dos fatores humanos. Aqui, vamos ver um pouquinho aqui à esquerda, são os elementos de treinamento, né? São as disciplinas. A novidade nesse documento em relação à IAC é que a gente colocou aqui que os cargos de direção requeridos, segundo o RBAC 119, normalmente são diretor de segurança operacional, diretor operacional, eles têm que também fazer as disciplinas, algumas pelo menos, de fatores humanos, como, por exemplo, a evolução do CRM, os modelos de fatores humanos, vai entender tudo um pouquinho, de onde veio, por que o campo é aplicado na indústria de aviação, qual o objetivo dele de identificar erros e desempenhos humanos abaixo do padrão como fatores contribuintes de acidentes, quais são os modelos de fatores humanos mais empregados, coloca aí o Shell, o Reason, coloca o HFAX, coloca o TEM, entre outros, né? Eles precisam ser expostos porque objetivando que as falhas latentes do sistema sejam minoradas com esse conhecimento regular específico de fatores humanos. As normas e diretrizes de fatores humanos, é inconcebível que o indivíduo numa posição estratégica e tática dentro da organização desconheça as normas e as diretrizes de fatores humanos. No caso aqui, a gente requer não só as normas brasileiras, mas também internacionais, visto que a aviação ela é altamente orientada pelas SARPs, pela ICAO no mundo inteiro, então não basta saber só, nem que seja assim, nível de entendimento, de identificação. As normas brasileiras têm que conhecer mesmo, né? O gerenciamento da fadiga também requerido aqui, porque se for entrar num gerenciamento de risco, daquele segundo nível, por exemplo, ou no nível mais do gerenciamento do risco, a fadiga pelo RBAC 117, ele precisa antes verificar como está a questão da fadiga com a sua tripulação, mesmo que não esteja prescrevendo jornada nenhuma, esteja todo mundo trabalhando dentro dos limites da lei, no nível mais básico, ainda assim tem que verificar como que as operações, às vezes, por exemplo, a mesma operação
entre uma empresa A ou B gera mais cansaço, fadiga numa outra empresa, porque os equipamentos são mais velhos, por exemplo, mais antigos, ou então porque os processos internos são mais emperrados, mais burocráticos, gerando mais problemas internos, enfim. Então, há que se entender de gerenciamento do estresse e da fadiga para evitar pressões internas e comerciais descabidas aos operadores, né? Também o uso de álcool e outras drogas é requerido também para esses cargos de alta direção. E a novidade nesse treinamento é que todo o treinamento para o facilitador de CRM, que é o indivíduo que ministra o CRM para os tripulantes, para os mecânicos, a pessoal de manutenção aeronáutica, comissários, pilotos, esse elemento aqui, esse facilitador CRM, ele precisa ser treinado. Então, a SES traz todas a emenda, todos os formulários necessários, todo como que deve ser desenvolvida carga horária mínima, a atualização desses facilitadores, enfim, e eles devem, então, percorrer de uma forma muito mais densa cada disciplina e todas elas para se capacitar para depois para ministrar o treinamento CRM para os demais, né? Aqui, principalmente para pilotos, a gente coloca que eles têm que aprender e entender bem um modelo de avaliação de CRM para o indicador comportamental. Vou citar aqui principalmente o modelo NOTEX, que até na IOGP também se baseia nesse modelo NOTEX, né, das habilidades não técnicas, ressaltando principalmente 4 delas, que é a liderança, a consciência situacional, o processo de tomada de decisão, e qual que é o outro, gente? E cooperação, trabalho de equipe, não é? E ele sai das macrocategorias e vai quebrando essas macrocategorias em elementos menores até conseguir, por definição, por circunscrição conceitual, identificar experiências do contexto da aviação, chegando a indicador comportamental. Então, são modelos desenvolvidos para essa avaliação do CRM, muito utilizado, ferramenta excelente para ir em simulador, para fazer a avaliação do LOFT, por exemplo, né? Mas mesmo que não seja utilizado dentro do LOFT como ferramenta de avaliação do nível de habilidade adquirida nas operações, ele pode ser também ministrado em sala de aula, no nível, principalmente, de conhecimento. Vou lembrar o chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes que todo treinamento deve endereçar. Então, o tempo inteiro a gente tem que transitar por esses níveis, né? Do conhecimento à habilidade passível de ser empregada no contexto, e a atitude voltada para a segurança, né? A atitude positiva, né? Por exemplo, desenvolver atitudes de segurança, seguir o procedimento padronizado. Por quê? Porque seguir o checklist, porque entende-se que qual é uma limitação do ser humano. Eu estou um pouco sobrecarregado com vários estímulos, eu posso perder informação. Isso é um limite da máquina humana, né, do pacote humano. Então, por isso tem checklist. Eu devo seguir todas as vezes? Mas eu acabei de ler, fiz uma ponte aérea. Sim, todas as vezes. A minha condição nunca vai ser igual. Ora, foi minha primeira pernada, agora é a segunda, a terceira, a quarta, não importa. Quantas vezes eu precisar ler o checklist, eu preciso ler com atenção e profissionalismo, não é? Isso garante vidas, isso garante operações efetivas e seguras. A aprendizagem de técnicas de facilitação, porque é um tipo de treinamento que não é muito de exposição, não é só o professor falando, ele tem que
baseado no conhecimento do seu piloto, assim, do seu participante, de qual setor ele venha, partir do conhecimento dele e dar um passinho adiante, ajudando ele a concluir, a fazer aquela sensação de, entendi, aquele eureka, né, do tipo, entendi por que meu briefing de operacional não estava sendo efetivo, agora eu entendi. Então, ele tem que ser exposto tanto ao conhecimento quanto a dramatizações, a exemplos, a vídeos, uma série de ferramentas didáticas para que ele conclua e incorpore no seu repertório de conhecimento e de técnicas aquele conhecimento. Então, são técnicas de facilitação que são desenvolvidas por esses facilitadores ao longo da sua, né? Enfim, vamos seguir adiante. Alguns pontos de atenção em termos de fatores humanos é a integração fraca ou ausente dos riscos de fatores humanos com os riscos identificados no SGSO. A gente ainda vê, a gente é também inspetor de aviação civil, então vai nas empresas aéreas com a finalidade de auditar os seus programas de treinamento, por exemplo, de CRM, vai verificar o SGSO, e em várias organizações, inclusive com muito bons programas de segurança, você muitas vezes encontra uma dissociação entre o pessoal do SGSO e o pessoal de CRM, por exemplo. Um não participa da reunião do outro, os dados de um não retroalimentam o outro, por exemplo. Então, isso é um ponto a ser melhorado no sistema e perseguido tanto por processos internos da ANAC, quanto por processos serem implementados e controlados dentro dos operadores aéreos. Outro ponto de atenção é que os fatores humanos, ele sempre ganhou e ainda ganha um nível de atenção que é intermitente, ele ganha uma prioridade intermitente, condicionada à circunstância e contexto. Principalmente assim, depois que teve um incidente ou um acidente, aí os alertas se inflamam e os recursos se aglutinam um pouco em termos de fatores humanos, e aí esse outro indivíduo aqui, que ocupa normalmente o cargo com baixo poder de decisão, ocupado por pessoa com conhecimento limitado de fatores humanos, ele aí, então, é mais ouvido, o que ele recomendava passa a ser mais tratado com ações, né, com consequências dentro da organização. Então, esses fatores aqui se complementam. Um é como se o negócio da empresa fosse um e o pessoal de fatores humanos fosse outro, né? Então, horas se dá mais atenção. Por exemplo, vai receber uma auditoria da ANAC, aí há uma comoção, há uma movimentação interna, se coloca atualização dos programas, dos estudos de caso, da periodicidade do pessoal, está todo mundo sendo chamado para os treinamentos, porque a ANAC vai fazer a auditoria, ou então quando houve um acidente. Então, o que se quer? O que se quer é que essa prioridade não seja intermitente, naturalmente, ela faça tanta parte da cultura que nem se pense numa organização sem que a parte de fatores humanos esteja desde o nível estratégico, desde a autogestão, ditando diretrizes e programas e práticas e procedimentos. Enfim, top-down e bottom-up, o tempo inteiro, de cima para baixo, de baixo para cima, lateralizadamente, enfim, é isso que se busca, né? E de tal maneira que esse indivíduo não fique aqui isolado, sem poder de decisão, e, além do que, sem conseguir, muitas vezes, atualizar seu conhecimento. Normalmente são pessoas que gostam muito do campo, mas não têm tempo para fazer uma atualização, a empresa não manda para um curso, muitas vezes não tem curso no Brasil, às vezes é no exterior, é muito caro,
enfim, ele, ao mesmo tempo que é o coordenador de CRM, ele também é o piloto-chefe, ou então ele é do setor de segurança ou da área de recursos humanos e também é o coordenador de CRM, às vezes é o único facilitador da empresa, então ele fica sobrecarregado, desatualizado, e temos exemplos de alguns que são verdadeiros heróis, que fazem a máquina se movimentar quase que com esforço só pessoal, né? Claro que esgota, né? Em algum momento isso não dá conta mais. A grande fragmentação do campo também é pelas diversas áreas da organização. Se vê organização que tem um grupo trabalhando na manutenção aeronáutica muito bom, mas que não conversa com o grupo dos pilotos, que não conversa com o grupo de safety, que não conversa com o grupo do negócio, da expansão do negócio, e, enfim, fica tudo meio esquiso lá dentro, né? E como a área é multidisciplinar, que a gente já viu lá no início da apresentação, muitas vezes o foco de um é numa subparte dos fatores humanos, o foco de outro é na outra subparte dos fatores humanos. Então, quando vão abraçar um normativo, por exemplo, sai recortando e interpretando das mais diferentes maneiras. Resultado, não redunda, não resulta em desempenho de alto nível padronizado na operação. Ficam conhecimentos disseminados, sem fluir muito e sem gerar resultados confiáveis de desempenho na organização. Aqui é um fator porque a falta de exigência do treinamento orientado para operações em rota, que é o LOFT, é um treinamento que você leva principalmente os pilotos para um voo normal, regular, dentro de um simulador, onde todas as fases do voo vão ser repetidas, mas com ênfase em gerenciamento de equipe, em CRM, em gerenciamento das ameaças e dos erros. O pessoal da aviação regular já é submetido a esse treinamento há muitos anos e isso reduziu muito o nível de erros não identificados e que levaram e que degradavam a performance do voo, né? Mas o que se quer é que esse tipo de treinamento no futuro ele seja disponibilizado para os outros segmentos da aviação, como vimos lá no gráfico anteriormente, aviação geral, aviação, quem sabe, agrícola, para os pilotos alunos, executiva, onde estão onde está residida a maior parte dos acidentes aéreos no Brasil. Então, não há exigência, por quê? Não é uma questão só da ANAC não exigir. A ICAO não tem nas suas práticas nas suas normas e práticas recomendadas essa exigência. Então, fica difícil para o Brasil exigir sem ter uma análise de impacto regulatório. Para isso, precisa muito de dados e de pesquisa para ver qual é exatamente o ganho que você vai ter com esse investimento, porque vai ter que ter mais simuladores para o tipo de operação dessas aeronaves implementados no país, né? Isso movimenta muitos recursos financeiros, então para você gerar uma demanda nessa, você tem que estar muito baseado em dados, ainda não se tem. Então, virou uma visão de negócio. Quem faz LOFT é a aviação regular, você vê que a aviação regular está ali naquele gráfico 5 anos sem acidente, mas parece que está já 10 anos sem acidentes nenhum. Se eu estiver errada, me corrijam. E uma das ferramentas que ajudam muito esse alto desempenho dos pilotos, mundo afora, não é só no Brasil, por exemplo, esse treinamento em simulador de forma regular. Mas mesmo assim, a gente ainda tem muito problema. O fato de ter não significa que está sendo bem feito. Por exemplo, uma vez eu fiz auditoria numa empresa que os pilotos iam no simulador, aplicavam o modelo NOTEX como norteador para avaliação dessa gestão de cabine, e quando eu verifiquei, todos os comandantes estavam no nível máximo lá da escala
utilizada, que era de 5 pontos, todos tinham 5, 5, 5, 5, 5. Eu falei, nossa, mas isso é raríssimo ter o 5, porque o desempenho 5 significava o desempenho excepcional, incrível, maravilhoso, né? Muito bem, gente, eu percebi aqui que eu estou ultrapassando o tempo. Deixa eu correr aqui. Eu vou apresentar isso aqui rapidinho para vocês, e a hora que vocês quiserem se dedicar mais, vão na IES e verifica esse apêndice, o apêndice O, está lá no fim da IES, que é um modelo de avaliação de estágio de maturidade CRM. Ele tenta resolver vários desses problemas aqui indicados. Então, eles têm 4 níveis: subprotocolar, o desenvolvimento contínuo, e aqui a gente exige políticas da autogestão, envolvendo mais uma vez o nível estratégico, tático e operacional, em vários elementos de controle e de evolução do CRM, com SGSO, treinamento dos seus facilitadores, enfim, a qualidade do documento, a seleção e a capacitação dos facilitadores. Esse estágio de maturidade do CRM vai dar um norte muito grande para as empresas alavancar seus programas de CRM, que é um dos grandes programas de fatores humanos na aviação. Então, acho, gente, que eu extrapolei. Ai, meu Deus, eu sempre falo demais. Aqui é uma referência para quem quiser saber mais. Obrigada. Então, deixa eu sair daqui. Pronto. Desculpa, Mas... eu tinha que olhar o WhatsApp, eu não consegui enquanto eu estava falando. Aí até que agora eu acho que veio uma vozinha que falou, olha o WhatsApp, aí já tinha passado. Eu passei muito. Mas não tem problema, Mônica. A gente sabe que o conteúdo desse assunto é extenso, né? E realmente a sua apresentação tem muito conteúdo, né? Pena que é para pouco tempo programado. Mas nós temos muitas perguntas aqui, mas infelizmente eu vou ter que restringir o tempo para a gente não ultrapassar muito o programado. Aí vamos dedicar aqui pelo menos 5 minutos de perguntas. A primeira pergunta é minha, até por curiosidade, porque eu já estudei um pouco sobre o CRM e eu vi essa sigla mudando, o C mudando ao longo do tempo, porque parece que inicialmente era cabine, depois crew de tripulação, agora corporate. Tem alguma razão para isso? Sim, certamente. Isso aí, ele tenta, essa mudança, ela representa a mudança da mentalidade de segurança na aviação. No início, o que se chama primeira geração de CRM, como as investigações de acidentes sempre detectavam como causa de acidente erro do piloto, era tudo erro do piloto, que chegavam no primeiro erro e paravam ali as investigações, não avançando nas outras camadas organizacionais, né? Então ficava tudo erro do piloto. Então fizeram um treinamento de tal maneira que o desempenho do comandante e do piloto pudessem ser elevados. Então era o cockpit, o resource management, né? Os que ocupavam o cockpit. Depois começaram a colocar mais elementos, não só os pilotos, mas também os comissários, os despachantes operacionais. Então virou Crew Resource Management, a equipe. E depois essa equipe ainda foi ampliando mais, entrando outros elementos, cultura de segurança, cultura organizacional, né? Veio LOSA, veio LOST, enfim, no fim entenderam que o acidente organizacional, conforme a Gilza comentou ontem na palestra dela, o conceito de James Reason, todas as camadas do sistema, elas geram as falhas, as condições latentes, as ativas, então precisamos ter, de certa forma, disseminado em toda a organização conhecimento de fatores humanos. Naturalmente, são diferentes. O pessoal, o nível de domínio, por exemplo, de habilidades não técnicas é mais requerido para quem está, de fato, lá no cockpit,
né? E o nível de conhecimento estratégico é mais requerido para quem está nos cargos de tomada de decisão. Por isso. Então, interessante, a aviação teve sorte aí de ter uma evolução e não mudar a sigla do CRM, né? Ficou amigo, porque são tantas siglas, né? Pois é. Mas, até relacionado ao CRM, temos aqui uma pergunta, o Roberto Maurício, doutora Mônica, para a disseminação dos fatores humanos, não seria interessante a ANAC disponibilizar os treinamentos de CRM? Aí, antes dessa pergunta dele, eu também tenho uma curiosidade, né? Porque o curso de CRM, ele é aplicável a equipes em terra? A equipes em terra? Sim, de uma Sim, empresa qualquer. sim, sim. Pois é. Você Então, fala empresa aérea com o pessoal que fica em terra, ou você está não, não, falando não. o Qualquer pessoal que está empresa, no aeroporto, por exemplo? numa indústria de processo, Ah, entendeu? sim, certamente, porque o CRM, ele vai... Você tem que imaginar o pessoal em indústria complexa, eles são altamente treinados tecnicamente, não são? Sim, Né? Porque é uma atividade de risco, né? Então, as pessoas estão naquela função com treinamentos específicos, protocolos, né? Uma série de controles. Mas acontece que as habilidades não técnicas, ou seja, como eu vou garantir uma comunicação efetiva, como eu vou ser um membro de equipe efetivo, como eu vou ministrar e gerenciar níveis de estresse, nível de fadiga num ambiente de equipe, numa atividade crítica, com um ambiente que muda, enfim, que é dinâmico. Então, essas habilidades são chamadas habilidades não técnicas, que são objeto do treinamento de CRM, não são sim. aplicáveis a Então, qualquer então, grupos. então eu posso concluir que uma equipe de turno, numa planta de processo, pode ser treinado em fatores humanos através do CRM. Sim, certamente. Certo? Então, voltando à pergunta do nosso colega Roberto Maurício, para a disseminação dos valores de fatores humanos, não seria interessante a ANAC disponibilizar treinamentos de CRM? A ANAC disponibilizar treinamento, eu não entendi direito, para as pessoas numa empresa ou... Numa empresa, como eu Não, estou a ANAC, citando. ela certifica, normatiza, fiscaliza a aviação civil brasileira nos seus diversos segmentos. A função dela no caso, orientar e estabelecer normas e diretrizes em adequação ao nosso contexto brasileiro e atendendo às normas e práticas recomendadas da ICAO. Isso está previsto, por exemplo, quando chega um regulamento de aviação de segurança pública, por exemplo, que foi lançado agora, tem um monte de requisitos lá de CRM que devem ser atendidos. Depois desses requisitos de RBAC, por exemplo, tem a IS orientando como atender determinadas especificidades dos requisitos, não é? Agora, a ANAC, de fato, ela ministrava treinamento de CRM até 2014 para a formação de facilitador de CRM, aquele indivíduo que ia depois nas empresas ministrar o treinamento para o pessoal, né? Com a SS nova, ela ali orienta como cada um pode fazer e deve fazer esse treinamento. Recursos tem em termos de produção científica publicada, e o que temos é problemas ainda sistêmicos, como foram citados, normalmente a prioridade intermitente, aí dedica pouca gente para isso, muitas empresas de táxi aéreo, por exemplo, têm que terceirizar o treinamento, porque não tem na sua equipe um facilitador de CRM para ministrar esse treinamento. Quando tem, muitas vezes, ele não está atualizado, tem um conhecimento limitado do campo,
está sobrecarregado com outras funções também. E temos em outro lado do setor, por exemplo, na aviação irregular, empresas que já desenvolvem o AQP, que é o Advanced Qualification Program, que ele é todo um programa de treinamento baseado em desempenho, em evidências, em dados, que tem os fatores humanos imbricados nele em 50%. Assim, o pessoal que é treinado pelo AQP, ele sai no nível bem alto, tanto técnico quanto de habilidade não técnica. Mas é um programa complexo, difícil de ser implementado. A TAM, por exemplo, levou aí ano passado já tinha 3 anos de desenvolvimento desse programa, mas quando você avalia os pilotos dela em nível de habilidade, domínio do conhecimento e habilidade aplicada nas operações em termos CRM, era um nível bem elevado. Agora, com a Covid-19, eu não sei como ficou essa situação, porque o setor aéreo está sofrendo terrivelmente, né? O interesse pelo CRM aqui parece que está bem frequente. Tem muitas perguntas, não, mas tem uma pergunta aqui da Daniela Gonçalves. Em um processo... Oi, Daniela. Em um processo de fusão cada vez mais comum entre as empresas aéreas, qual o maior desafio que você acredita que possa existir para a implementação de um estándar de treinamento CRM, considerando a sua essência multidisciplinar e a pluralidade de culturas interconectadas? Observação: sabemos que há normas internacionais e regulamentos locais, mas ainda assim há muita subjetividade nas interpretações, e isso por si só já é desafiador. A não consideração de aspectos culturais nos treinamentos, isso aí já é um problema. Inclusive, que identificado deve fazer parte dos riscos do SGSO para levantar esse tipo de problema e endereçar, não é? Mas acontece muitas fragmentações, como a gente está falando, e aí são treinamentos partidos. As pessoas muitas vezes vêm com a cultura de uma empresa, imbrica na fusão e fica ali coexistindo culturas diferentes por um bom tempo, até que aquilo se mixe e vire uma outra coisa, né? Um outro jeito de fazer, dá margem realmente a muitos problemas e muitos erros e muitos problemas de comunicação, problemas de equipe mesmo, de coordenação, enfim, de elementos do contexto, aumentando muito o estresse e a sobrecarga dos operadores. Agora, uma das coisas que cada vez mais eu noto que tipos de evento como esse que vocês estão coordenando, o Alexandrino, é que a indústria cada vez mais deixe de ter os fatores humanos como essa prioridade intermitente e assim, coloque elementos representativos e com conhecimento de área em todos os níveis da organização, para que não tenham depois o que a Daniela estava falando. Deu treinamento CRM. Se vier a auditoria da ANAC, a empresa que teve a fusão treinou todos os pilotos, treinou todos os comissários, treinou todo mundo. Mas treinou como? Aquilo virou conhecimento apropriado para as operações? Ou não? Foi mais um treinamento que as pessoas sentaram na cadeira, ficaram ali 16 horas, descansaram um pouquinho das operações, daqui a pouco voltam para a operação e esqueceu aquilo tudo, não é? Então, a gente sabe que o treinamento deficiente é uma das falhas das condições latentes, se a gente voltar para o conceito do reason, né, do acidente organizacional, isso está muito conectado com o quê? Com a cultura de segurança. Porque você identificar isso e deixar de corrigir, deixar de mexer na prioridade, deixar de alocar recursos humanos e pessoas,
e deixar de atualizar, isso está sendo, pode ser considerado erro de supervisão, né? E dentro do HFAX, né, seria erro de supervisão, como, inclusive, citado como fator contribuinte em muitos acidentes aéreos. Perceber lacuna, falhas, desvios e não tomar atitude para correlacionar. A IES, viu, Daniela, tentou colocar ali, tem um item que coloca que diferenças culturais devem ser endereçadas no treinamento do CRM. Então, havendo uma inspeção e havendo uma fusão, o inspetor vai querer saber como aquela diferença de cultura foi tratada, que perigos foram levantados e que riscos foram identificados e que medidas mitigatórias foram estabelecidas. Finalizando, Mônica, infelizmente, eu particularmente gostaria de ficar aqui mais algumas horas conversando com você, né, absorvendo todo esse conhecimento. Mas aí, para finalizar, né, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que deve ser interesse de todos nós, passageiros frequentes, tá? Quanto à regulação das empresas aéreas, qual é o fator humano mais crítico, se existe um mais crítico, e de maior dificuldade de controle e que exige a maior atenção da agência reguladora no Brasil e no mundo? Você está falando da aviação regular? Não, eu estou falando aviação regular? da aviação civil. Sim. Você está falando... Qual que é o fator humano mais crítico aí que vocês têm, gasta mais energia de acompanhar, inspecionar, auditar, Olha, nas reguladas? então, nas reguladas, isso é acompanhado no globo todo. A ICAO tem grupos de estudo junto com especialistas de vários sindicatos e grupos acadêmicos no mundo inteiro, IATA também, enfim, todo mundo envolvido para identificar isso e gerar programas trienais. Então, as principais ocorrências e eventos na aviação regular são a excursão de pista, né? Quando a aeronave ela usa mais do que a pista toda para, né, para pousar, ou quando vai decolar, ele tem que rejeitar a decolagem, ele acaba varando a pista, ou o limite lateral da pista. Isso é uma ocorrência estatisticamente significativa. A perda de controle em voo e a perda de controle também em solo são ocorrências significativas, e principalmente a perda de controle em voo é o que mais gera fatalidade, né, naturalmente, porque está em voo. E os fatores identificados que já geraram programas, e inclusive levando anexos e modificando anexos e docs, é a fadiga humana, né? É a fadiga humana e o próprio que leva uma série de outros. Ela vai degradando toda a capacidade humana de processamento da informação. Ela interfere nos níveis de estresse que pode ocorrer inadvertidamente em qualquer trajeto de um voo, por exemplo, passar uma ave muito próxima da aeronave, ou uma condição meteorológica que muda muito abruptamente, uma falha de motor em voo, qualquer coisa que gera uma alta carga de trabalho, junto com a expansão da aviação, que estava muito acelerada, gerando cada vez mais pilotos mais novos na cabine, né? Esses fatores todos de expansão do mercado de aviação, com treinamentos deficientes e com a fadiga, né? Utilizando ao máximo o recurso humano, pontos de muita atenção aí na aviação regular. Mesmo assim, ainda tem um desempenho incrivelmente bom, né?
porque é na ordem, na Europa, por exemplo, é 0,4 acidente por milhão de decolagem, é um índice muito baixo. Naturalmente, quando a gente fala de vida humana, qualquer morte é uma tragédia e deve ser tratada com toda a atenção e, enfim, de todos o sistema. Mas, vendo como indústria, a aviação regular ainda está muito bem na fita, vamos falar assim, né? O que dá mais preocupação são os outros setores da aviação. Tá. Então, a conclusão é o seguinte: nós, passageiros frequentes, temos que entender quando tem um problema técnico, o avião para, aí o pessoal não consegue prosseguir por causa da jornada, que se encerra muitas vezes em poucas horas, e muitas vezes, alguns de nós quase bate na tripulação porque não conseguem entender isso, não é isso? O passageiro ele tem que ser um passageiro instruído também. Pois Na é. hora que Ele tem que fazer um curso de fatores humanos, né, ele tem que Mônica? entender um pouquinho, Tá. o consumidor consciente, né, em todas as áreas, né? Na Pois é. aviação não é diferente. Mas, Mônica, infelizmente, eu gostaria realmente de continuar aqui, né? Nós estou passando bastante, mas eu acho que quem tem interesse deve ter permanecido na sala. Então, eu Eu, gostaria, mais uma vez, de te agradecer muito, né? É a quarta apresentação que eu vejo de você, todas elas tiveram conteúdos sempre melhores, né? E eu gostaria também de agradecer à ANAC, no nome do superintendente João Garcia, João né? Garcia, sim, Que também nos brindou no seminário anterior, falando sobre foi. o sistema de gerenciamento de segurança operacional em novembro do ano passado.